Olá, viva! Bem-vindo a este webinar sobre Via Verde Coronário. Connosco vai estar a doutora Paula Neto e o enfermeiro Nuno Marques à conversa sobre aquilo que é, hoje em dia, uma das principais causas de morte em todas as sociedades modernas. Exatamente por isso, parte do cidadão dar aquilo que é o primeiro alerta. Este primeiro alerta resulta depois numa capacidade de resposta implementada hoje em dia por um processo a que se chama Via Verde Coronária e que hoje em dia, ainda mais através daquilo que é o processo do iTeam, se consegue potenciar a capacidade de resposta não apenas naquilo que é os meios que vão ao local responder à situação, mas também perceber para onde e de que forma é que o doente pode definitivamente ser tratado. Esta capacidade de resposta implementada tem vindo a melhorar substancialmente os resultados que temos vindo a alcançar. Por isso mesmo, vou contar com a Paula Neto e com o Nuno para explorarmos um bocadinho este conceito da Via Verde Coronária. Ficam desde já convidados a participar sobre aquilo que entenderem serem as vossas questões através do chat que poderão usar para as colocar. Muito bem, doutora Paula, força, vamos a isso então. Ora, então, boa tarde. Vou então aqui partilhar aqui a apresentação sobre esta Via Verde Coronária, que, tal como tu disseste, tem a importância, uma vez que efetivamente é uma das principais patologias, ou uma das principais, representa um valor muito alto em termos de situações de morte a nível da Europa e, portanto, a sua identificação e o seu encaminhamento adequado no contexto quer do pré-hospitalar e quer depois a ligação com o hospital, constituem uma das mais importantes fases para que estes doentes efetivamente cheguem ao hospital adequado e sejam tratados de forma precoce, da forma mais adequada. Em termos daquilo que nós vamos falar um bocadinho aqui durante estes próximos minutos, essencialmente será sobre o reconhecimento precoce do infarto agudo do miocárdio, em particular com características de super-ST, porque são estes onde a necessidade de tratamento mais urgente se aplica. Conhecer o papel das equipas do pré-hospitalar no alerta destas via verdes e depois o enquadramento do iTeams neste contexto, o nosso registro clínico do INEM, precisamente, e como tu disseste muito bem, como um excelente auxílio na criação de alertas para esta situação. Tal como os outros processos assistenciais, o infarto também tem um processo assistencial no INEM, é um processo que tem uma estrutura nacional e depois com os seus ramos regionais e que, portanto, são as referências nesta área a nível regional e, portanto, que devem ser tidas em conta na abordagem desta situação do infarto. À semelhança daquilo que acontece com outros processos assistenciais que estão implementados no Instituto. Enquanto Via Verde, o que é que nos interessa? Perceber que são estratégias organizadas que, acima de tudo, visam melhorar a acessibilidade dos doentes, nesta fase aguda, aos cuidados médicos mais adequados. Lá está, aquilo que nos interessa é que os doentes sejam identificados no pré-hospitalar e consigam chegar aos cuidados médicos mais adequados de forma mais célere, muitas vezes implicando bypasses a unidades hospitalares que não sejam as mais indicadas ou que não estejam mais adequadas para o tratamento destas situações. Verdadeiramente aquilo que nos interessa é que os doentes cheguem o mais rapidamente possível ao local mais benéfico para ele em termos de tratamento. E, portanto, dentro das diferentes vias verdes que já estão implementadas no INEM, nomeadamente a sepsis, a via verde ABC, a via verde trauma, esta efetivamente é uma das principais via verdes e que tem o peso que já vimos em termos quer de situações de chamada, portanto é uma causa muito importante de pedidos de socorro e, portanto, esta
tal como as outras, mas talvez esta sendo uma das mais relevantes. O que é que nos interessa? Essencialmente começar por perceber quais são os sinais e os sintomas que nos levar a suspeitar de um síndrome coronário agudo, de uma situação que possa ser de infarto. Temos a dor torácica, que tem umas características próprias, nomeadamente a existência de uma dor pré-cordial, retroesternal ou epigástrica, tipo aperto, constrição ou peso, cuja intensidade pode ser variável e a irradiação também. Pode irradiar para o membro superior esquerdo, para o mentopor do dorso, ou não é? Mas a dor torácica é característica, sendo a sua duração também variável. E esta dor e o facto de, às vezes, a localização poder não ser aquela de efetivamente uma dor mesmo torácica ou pré-cordial, muitas vezes é confundida, como tem características também pode ser uma dor epigástrica, muitas vezes é confundida pelo próprio doente e que leva muitas vezes ao atraso no pedido de ajuda. Mas perante esta sintomatologia nós devemos suspeitar de síndrome coronário agudo, assim como outras situações de síncope, de dispneia ou um cansaço de início súbito que também deve lembrar os operacionais a pensar que possa ser um síndrome coronário agudo. Claro que depois temos alguns doentes que podem ter uma sintomatologia atípica, mas e podem até nem ter grande dor, e temos que pensar nisso principalmente nos idosos, nos doentes diabéticos e nas mulheres que às vezes têm uma sintomatologia, podem ter uma sintomatologia não tão característica ou pelo menos não tão evidente. Além da sintomatologia, é importante nós também procurarmos perceber o perfil de risco cardiovascular. Se nós temos um doente que tem antecedentes de doença coronária, portanto um doente que já teve um infarto, que já teve necessidade de fazer uma angioplastia, uma cirurgia coronária, ou antecedentes de patologia vascular, nomeadamente AVC, doença arterial periférica, são doentes que têm um risco elevado para patologia cardiovascular e, portanto, se para estes doentes tivermos associados também uma sintomatologia, então aí devemos pensar que efetivamente podemos estar perante esta situação. Além disso, os fatores de risco cardiovascular, o tabagismo, a diabetes, a deslipidemia, a HTA, a obesidade, portanto, são todos perfis de risco e que, associados à sintomatologia, devem-nos criar um alerta logo à partida na nossa mente que podemos estar perante um síndrome coronário agudo. Então, e se nós temos esta suspeita, se nós pensarmos que efetivamente estamos numa situação em que o doente possa ter um síndrome coronário agudo, o aspecto mais importante é a realização do ECG. Vai ser ele que depois nos vai delinear aqui, ou possibilitar delinear aqui algumas estratégias. Porque se esse ECG apresenta alterações características de infarto com supra, ou seja, elevação do segmento ST a nível do eletrocardiograma, isso é sinónimo de uma possível oclusão completa de uma artéria coronária e, portanto, a emergência ou a prioridade perante esta situação é a necessidade de nós reprofundirmos de forma imediata ou quanto antes aquela artéria, porque só assim nós vamos garantir que aquele miocárdio, obviamente, se nós temos uma oclusão numa artéria que está a irrigar uma parte do miocárdio, naturalmente, só com a perfusão é que nós vamos conseguir resolver aquela situação. E quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido nós vamos poupar aquele miocárdio do sofrimento. Claro que podemos ter situações em que o ECG até é normal ou até tem alterações que não sejam estas de supra-EST e então aí vamos precisar de mais dados, nomeadamente os marcadores cardíacos, que sendo positivos podemos estar perante um infarto sem supra, ou então, se os marcadores cardíacos até forem negativos, podemos ter só uma angina estável. Para todos os efeitos, isto são situações que
em que há necessidade depois de fazer uma estratificação do risco, monitorização do ECG, outras avaliações a nível deste doente, para perceber qual é que é a estratégia terapêutica mais adequada para estes doentes. Portanto, a nós o que nos interessa, perante aquilo que eu disse, é essencialmente estes que apresentam supra-ESTs, precisamente porque são aqueles que nós temos que encaminhar de forma mais imediata. E então, quais são os critérios de inclusão na via verde coronária? São a elevação do segmento ST superior a 2 milímetros, portanto, superior a 2 quadradinhos no eletrocardiograma nas derivações pré-cordiais, ou então superior a 1 milímetro nas derivações do membro. Assim como um bloqueio de ramo esquerdo de novo, ou presumivelmente de novo, e também as situações em que exista onda ERs dominantes com depressão do segmento ST, porque como nós vamos ver um bocadinho à frente, onde eu vou falar só um bocadinho do eletrocardiograma, o facto de nós termos um infra nas pré-cordiais, B1 a B3, poderá significar que haja nas posteriores supras e, portanto, termos um infarto posterior, e para isso vamos ter que pesquisar as derivações posteriores. Nas situações de paragem, em que há recuperação da circulação espontânea e há uma elevada suspeita de síndrome coronária aguda ou até mesmo um ECG com supra, neste contexto de pós-paragem, obviamente que são doentes que devem ser incluídos naturalmente nesta via verde coronária. Portanto, qual é a importância do ECG? Obviamente, primeiro para fazer o diagnóstico e em simultâneo, atendendo ao território do miocárdio que é atingido, nós conseguimos ver isso pelo eletrocardiograma. Se nós virmos, ou se nós pensarmos que as derivações a quais nós aplicamos o eletrocardiograma refletem determinadas áreas do miocárdio, é fácil perceber, por exemplo, que se nós tivermos um supra, que é o tal sinal da oclusão da artéria, por exemplo, ao nível destas derivações inferiores, estas fazem a leitura da parte inferior do miocárdio, portanto, naturalmente que os supras serão nestas áreas, D2, D3, ABF, ao passo que, por exemplo, nos infartos anteriores, naturalmente, se são estas derivações que fazem a leitura, digamos assim, destas partes do coração, obviamente que os supras já serão mais nestas. Isto é importante nós pensarmos nisto também porque mesmo depois no preenchimento dos alertas e no preenchimento dos registros, as derivações, digamos assim, têm que fazer sentido, não é? Nós não podemos dizer que existe, ou não é expectável que exista supras em derivações que não fazem sentido, não é? Não é suposto termos um supra deste lado e um supra deste, porque não será, não faz muito sentido em termos de território do miocárdio que está a ser atingido. E por isso é que depois também os alertas no iTeams também são condicionados por isso, porque se a escolha das derivações onde existem os supras, naturalmente está correlacionado com a possibilidade ou não de estarmos perante, então, um infarto com supra num determinado território. Em termos de atuação, em contexto de pré-hospitalar, basicamente no infarto com supra e seguindo as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, a sua abordagem vai passar por medidas sintomáticas de alívio da dor e da antiagregação plaquetária, que passa pela aspirina e depois pelos outros antiagregantes plaquetários, nomeadamente o ticagrelol, o prasugrel ou o clopidogrel. De seguida, pensar na terapêutica de perfusão, e é aqui que a via verde entra no seu máximo, não é? Porque nós temos que perceber, em termos de estratégia de perfusão, se temos timings para fazer uma angioplastia, ou então, não havendo esse timing de forma primária, recorrer à fibrinólise, mas basicamente este é o tratamento que vai
permitir tratar o infarto, digamos assim, não é? Porque vai ser a desobstrução da artéria. Depois existe terapêutica adjuvante, nomeadamente com os anticoagulantes, com as heparinas, que habitualmente deve ser reservada para o laboratório de hemodinâmica, ou pelo menos discutido com o laboratório sobre qual a melhor utilização. Mas habitualmente os cardiologistas até preferem fazer esta terapêutica no contexto do laboratório de hemodinâmica, quando estamos a falar de situações em que a indicação é para a angioplastia primária. Então, e qual é a estratégia de perfusão mais adequada? Este gráfico acaba por resumir um bocadinho aquilo que é o que nos interessa e o que nos interessa mesmo em termos de via verde. E também dá para ver onde muitas vezes há atrasos na chegada destes doentes ao tratamento mais adequado. Muitas vezes o atraso acaba por ser na identificação por parte da vítima da sintomatologia, e aí a nossa função e a Via Verde também serve, e o processo assistencial também serve um bocadinho para isto, porque nós, estudando estes timings, também podemos ver, e já vimos, facilmente percebemos isso, que também é uma área onde nós devemos atuar muito no início da sintomatologia e na educação da população para a identificação destes sintomas, mas a partir do momento em que há o pedido do socorro e há a chegada das equipas de emergência, em função do ECG, portanto a existência do ECG então com o supra-EST, se nós estamos a menos de 120 minutos de uma unidade de hemodinâmica, deverá ser esta a estratégia de reperfusão mais indicada. Idealmente, com a angioplastia a ser realizada nos 90 minutos, em 90 minutos. Se não é possível a chegada a uma unidade de hemodinâmica em menos de 120 minutos, então poderá estar indicada a fibrinólise, sendo que aí a realização da fibrinólise deve ser feita logo o quanto antes, nos primeiros 10 minutos. Claro que se a estratégia, e este slide volta a referir isso, a estratégia ideal será da angioplastia, mas não havendo essa possibilidade e sendo feita o bolus de fibrinolítico, estes doentes são doentes que vão precisar sempre de ser referenciados a uma unidade de hemodinâmica, quer seja para fazer um cateterismo de rotina, se houver critérios de perfusão após a realização do fibrinolítico, mas se o fibrinolítico não foi eficaz, pode haver necessidade de fazer então a angioplastia de resgate. Por isso, e esta articulação do INEM com os hospitais e a Via Verde tem importante a rede de referenciação, que é nacional, mas acaba por regionalmente estar a funcionar de forma integrada, passa precisamente porque passa pela identificação a nível do pré-hospitalar, com a intervenção do INEM, e depois a articulação com os hospitais onde é possível fazer, portanto, os hospitais com capacidade de hemodinâmica para realizar o ICP primário, e muitas vezes isso passa por fazer então os tais bypass aos hospitais locais, onde isso não é possível, desde que haja timing para isso. E esta articulação é que vai efetivamente permitir minimizar os tempos de atendimento e os tempos de resolução desta situação ou de tratamento das situações do infarto com supra. Claro que o papel do pré-hospitalar, além desta referenciação e da orientação para o local mais adequado, também tem a importância de permitir o início da terapêutica com a parte médica e a estabilização do doente logo na fase do pré-hospitalar. Portanto, neste contexto, então, o registro clínico do INEM também, que é aquilo que o Nuno vai falar a seguir,
funciona também como uma ajuda através da identificação de alertas que nos vão permitir também identificar estas situações de via verde coronária, não é, Nuno? Boa tarde a todos. A Paula, faz só o permitir. Muito bem. Dando aqui continuidade àquilo que a Paula estava a dizer, importa então aqui falar do iTeams. O iTeams, neste momento, já está presente em alguns meios de emergência e é um instrumento de registro clínico, não só como apoio à decisão, mas também como apoio à regulação médica. Interessante então aqui perceber um pouco qual é o funcionamento do iTeams naquilo que se reporta à via verde coronária. Ele vai basear-se sempre nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, são guidelines recentes, que avaliam a evidência mais recente na identificação do infarto, do síndrome coronário agudo e do infarto agudo com supra, e também nas estratégias terapêuticas para o mesmo. Espera aí. Paula, tens que pôr novamente o... Tá? Muito bem. Relativamente então aqui ao iTeams, importa então no separador exame da vítima, naquilo que se refere ao exame objetivo, a identificação sugestiva de dor sugestiva de síndrome coronário agudo. É pegar um pouco naquilo que a Paula falou anteriormente, isto é, nos sinais característicos de uma dor anginosa, e neste caso aqui, o primeiro passo para a identificação de um alerta de via verde coronária é então a identificação de dor sugestiva de síndrome coronário agudo. Sendo que no separador de procedimentos é importante então o registro do ECG. E após aqui o registro ECG, no campo também de monitorização da eletrocardiográfica, importa então identificar as alterações nas derivações comprometidas, onde há o supra-ST. E aqui, pegando na explicação que a Paula fez anteriormente, é identificar e registar as derivações complementares ao compromisso daquele território miocárdico atingido. E só assim é que depois irá então sugerir uma possível ativação de via verde coronária. Alerta aqui também para um pormenor importante, porque é algo que nos importa monitorizar. Isto aqui, o processo essencial é nós percebermos não só aquilo que fazemos, mas aquilo que podemos melhorar enquanto sistema. Importa aqui, na questão da hora do eletrocardiograma, registrarmos a hora efetiva a que o eletrocardiograma foi feito. Importa aqui também sublinhar que o ECG deve ser feito nos 10 primeiros minutos de contacto com a vítima. Só assim é que vamos minimizar a opção de reperfusão e optimizar os tempos de orientação do doente para as unidades adequadas. Na questão de sugestão de ativação de via verde coronária, ele vai basear-se então nas alterações do supra-ST, também no supra-ST, aqui na questão do supra-ST EVR ou V1 mais uma ou outra, e ainda no bloqueio de ramo esquerdo de novo. Serão estas as três opções, baseadas então nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, que irão ativar ou alertar o possível alerta de via verde coronária. Outras situações, isto também permite, é naquelas situações em que é necessária uma discussão com o cardiologista, é a identificação destas situações aqui abaixo descritas, em que, em discussão com o médico regulador do CODU e a discussão também com o médico da unidade que irá receber o doente, qual irá ser então o encaminhamento para uma unidade não de referência neste caso, mas mais próxima, ou a intervenção terapêutica diferente no contexto pré-hospitalar. E isto aqui, então, importa, resumindo rapidamente a questão do iTeams, é uma ferramenta que permite não só o registro, mas também a identificação, através de alertas de possíveis vias verdes coronárias, no contexto, naquilo que se refere à via verde coronária, 3 passos importantes: separador de exame da vítima, a identificação de dor sugestiva de síndrome coronário agudo, nos procedimentos, a identificação do ECG e depois, na monitorização eletrocardiográfica, a identificação das alterações do eletrocardiograma que sejam compatíveis com o território miocárdico comprometido e que sejam passíveis de ser um infarto com supra-ST. Relativamente então aqui à via verde coronária, importa saber que as doenças cardiovasculares são uma importante causa
mortalidade nos países desenvolvidos, sobretudo na Europa, cerca de 28%. E dentro deste temos síndromes coronários agudos, que incluem angina instável, infarto agudo sem supra ou com supra-ST, e nos infartos com supra-ST, importa então, ou no doente com dor sugestiva de síndrome coronário agudo, um ECG precocemente, nos primeiros minutos de contacto com o doente, permitindo seguinte fazer uma história rapidamente, permitindo identificar o risco para este doente e tentar perceber qual é a terapêutica de reperfusão. A abordagem efetiva e o tratamento imediato vai fazer o quê? Reduzir o risco de paragem cardiorrespiratória e a morte destes doentes. Só pensando num global, todos, desde o doente, desde o sistema, da resposta para-hospitalar e do hospital, é que nós iremos então reduzir a mortalidade nestes doentes e iremos ter sucesso no futuro. E era isto que eu ficava e agora estamos então abertos a questões que sejam colocadas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nuno, pela exposição bem objetiva daquilo que é viver coronária. E vamos sim abrir então espaço aqui à resposta a algumas das questões que têm vindo a ser colocadas. Eu vou fazê-lo por ordem pela qual foram chegando. Eu vou ler, Paulo e Nuno depois entendam entre os dois qual será o mais indicado, ou complementando um e o outro, para dar resposta. Pergunta ao Gonçalo, se CIV ou VMER não estiver disponível, esses doentes têm algum tratamento em pré-hospitalar ou apenas transporte? E essas equipas de ambulância com técnico, se têm ou não autonomia para bypass de unidade de saúde, quais os meios podem fazer ECG de 12 derivações? Isto é mais do que uma pergunta na mesma, mas vamos talvez dividir isto. Se VMER, se não estiver disponível, de que tipo de resposta temos e quais podem fazer as 12 derivações? Ora, respondendo a isso, neste momento, os meios que têm capacidade de realização da ECG são efetivamente os meios diferenciados neste momento. E, portanto, uma vez que a identificação destes doentes passa pela realização do ECG, este contexto, neste momento, está a este nível. Independentemente disso, o bypass de alguma unidade hospitalar só pode ser feito no contexto da articulação com o CODU e, portanto, aquilo que é importante nos meios que possam não ter essa capacidade para realizar o ECG, devem ter a capacidade para identificar ou caracterizar a dor seguindo aquela ideia daquilo, portanto, de qual é a sintomatologia mais sugestiva, caracterizar o perfil cardiovascular do doente e fazer essa passagem e articulação com o CODU e, em função disso, poder haver alguma orientação. Agora, o mais importante é, por um lado, nós termos capacidade de suspeitar destes doentes e depois, em articulação com o CODU e com o CODU, ver qual é a situação, qual é a possibilidade mais correta para aquele doente. Qualquer bypass, ou melhor, não é suposto haver bypasses que não sejam devidamente orientados pelo CODU. Aí sim podemos estar a prejudicar o doente. Exatamente. Falamos de um sistema que está devidamente regrado. Helder Ribeiro coloca assim questão. Considerando a condicionante temporal que as vias verdes impõem, quando será a introdução da fibrinólise nos meios CIV e VMER, atendendo às boas práticas essenciais definidas em guideline? Prevê-se? Eu acho que aquilo que é mais, quer dizer, a fibrinólise e os fibrinolíticos já estiveram nas cargas da VMER. Aquilo que existem VMERs. Eu acho que nós devemos olhar, lá está, para a referenciação que temos, olhar para as possibilidades e, em termos de timings, perceber que nas zonas onde eventualmente não seja viável colocar aquele doente em tempo útil numa unidade de hemodinâmica, em que tem interesse ser realizada a fibrinólise, e é só nesses,
porque a prioridade será colocar aquele doente numa sala de hemodinâmica, é essa a prioridade, e se nós olharmos para o nosso mapa, se calhar na maior parte das situações conseguimos isso, se formos ágeis, lá está, na identificação, na realização do ECG, na abordagem do doente e no encaminhamento do doente para a unidade de hemodinâmica. Nos locais onde, olhando para a referenciação, e se calhar isso a nível regional, em que efetivamente não seja possível colocar o doente, e nesses meios eventualmente tem indicação de existir fibrinolíticos, que existem em algumas VMEDs e que são feitos em contexto de pré-hospitalar. Exatamente. Agora, a prioridade efetivamente deve ser a tentativa de colocar o doente numa sala de hemodinâmica. Ok. O Gustavo coloca-nos uma pergunta que talvez seja não tão direcionada à Paula e ao Nuno, mas fica a questão para quando equipamento e informação associada, obviamente, àquilo que seja a capacidade de detectar arritmias graves, não falando daquilo que poderá ser um supra, mas em que contexto é que os meios de equipamento poderão devolver resultados de troponinas em 7 minutos. E, portanto, isto é uma questão talvez mais estratégica e logística do que propriamente clínica, como se está aqui a debater. Se eventualmente quiserem dar a opinião sobre esta questão, que coloca exatamente a pergunta de provavelmente se não teria mais valias esta abordagem mais precoce. Na identificação da avaliação dos marcadores cardíacos, é isso? Uhum. Sim, poderia ter indicação, principalmente se nós pensarmos que temos as situações de infarto sem supra que possam, portanto, que possam ser identificadas e que possam ter necessidade de ser identificadas. Agora, a realidade é que não temos neste momento, não estão disponíveis nos meios em primeira análise. Mas no contexto desta via verde, estamos a falar especificamente dos infartos com supra, que são aqueles cuja prioridade da reperfusão seja mais imediata. Não sei se a Filipa quer acrescentar alguma coisa relativamente a isso. Eu queria, se calhar, dar nota aqui de dois destes pontos que foram colocados e que muitos deles merecem uma resposta do Departamento de Emergência Médica, não só propriamente vocacionados para este tema, mas que faz sentido haver aqui uma resposta de quais são as orientações em termos de Departamento de Emergência Médica. Portanto, e seguindo a sequência das 3 perguntas, e eu estava a deixar que elas acontecessem antes de intervir, mas parece-me que face a esta questão da troponina, faz sentido intervir já. Relativamente à realização da ECG por meios não diferenciados, é um objetivo do Instituto que exista um alargamento da potencialidade de realização da ECG aos meios que não são meios CIV e meios FMER. Resposta 1. Resposta 2. Relativamente à fibrinólise. Dizer que a fibrinólise tem indicação em contexto pré-hospitalar, não só no infarto, mas, por exemplo, no contexto de um tromboembolismo pulmonar. Como a Paula disse bem, o fibrinolítico já existiu anteriormente no INEM e, obviamente, que é intenção do Departamento de Emergência Médica rever e, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, chegar aqui a um consenso. Mas todos também sabem que o armazenamento relativamente aos fibrinolíticos foi uma das grandes questões colocada anteriormente nesta questão. Mas para dizer que não é um tema, não é uma pergunta desadequada, antes pelo contrário, e que está em análise. Depois, troponina. A troponina e a sua utilização em contexto pré-hospitalar. E a vantagem que poderíamos ou não ter com termos um acesso a um resultado de troponina no pré-hospitalar. Isto, se calhar, leva-nos àquilo que é a definição de síndrome coronário agudo e separá-lo aqui também da via verde. Como a Paula disse bem, via verde coronária, da forma como está instituída atualmente em Portugal, é considerado o infarto com elevação de ST.
Portanto, infarto com elevação de ST, não há dúvidas nenhumas, é uma via verde coronária, ok? Depois, relativamente aos infartos sem supra-DST, e poderíamos entrar aqui depois em muitos outros pormenores, mas eu vou só limitar a estas duas grandes questões. Os infartos sem supra-DST, aqueles que são uma emergência, estão associados também a critérios de gravidade. Critérios de gravidade esses que também já foram até contemplados no nosso registro clínico eletrónico e que, na prática, o que definem é se há uma situação que dê aqui um alerta que torne isto importante de uma discussão rápida com o cardiologista para perceber se este doente deverá ou não ser referenciado para uma unidade específica. E com isto chegamos à conclusão de que estamos a apanhar todos aqueles que são, em consideração, as situações de suspeita de infarto que precisam de resposta imediata das salas de hemodinâmica, aqueles que têm supra-DST ou equivalentes, e aqui seria pano para mangas para muito mais conversa, não vamos entrar por aí, ou aqueles que têm instabilidade que justifique também uma referenciação rápida para um centro com capacidade de hemodinâmica. Dizendo isto e posto isto, o papel da troponina no pré-hospitalar é muito relativo, ou seja, poderia ser útil, não nos traz uma mais-valia imediata, ok? Eu com isto respondi, espero que as outras questões no fundo venham mais direcionadas para a via verde e desculpem a intromissão. E vamos seguir. Obrigado, doutora Filipe. Não calhou a ser apresentada no início, mas julgo que se percebeu faz parte do Departamento de Emergência Médica e, em boa hora, interveio agora para fazer complemento às respostas que temos vindo a dar. Ora bem, eu julgo que, Nuno, eventualmente será para ti esta naquilo que é os meios sobre a telemetria, e aqui abordamos talvez um pouco o iTeams, não é? Os meios que podem fazer, podem esses ser enviados para as unidades de referência para algum apoio por parte da equipa de hemodinâmica, enviados por telemetria. Isto é, de que forma é que o iTeams interage com estes dados relevantes para a tomada de decisão? Muito bem. Relativamente à questão da telemetria, sim, é possível, através do recurso do computador dos meios, o envio do ECG para o CODU, para discussão com o médico regulador, ou, neste caso, para o envio também para as unidades da hemodinâmica. Também é possível, e é importante aqui falar uma ferramenta que tem o iTeams, que é a possibilidade de anexar o ECG à ficha do doente. Eu não falei há bocado, mas é possível anexar o ECG à ficha do doente. Isto permite fazer o quê? Numa próxima situação, fazer a consulta não só no hospital, mas como numa próxima intervenção com este mesmo doente, perceber, por exemplo, aquela questão do bloqueio de ramo esquerdo, se é de novo, se não é de novo. Nós, através de uma consulta, de uma ficha que do doente tenha sido atendido nos últimos 6 meses por um meio diferenciado e que o mesmo tenha feito o ECG e tenha anexado, conseguimos perceber se tem bloqueio de ramo esquerdo na última avaliação do doente e neste momento. Sim, é uma mais-valia a questão da telemetria, na questão do envio do ECG para o RODU pelos meios que não têm médico, não possuem médico. Porque aqui há uma coisa importante. Nós falamos nos 10 primeiros minutos de ECG, fazer o ECG nos 10 primeiros minutos de contacto com o doente e há um diagnóstico médico, mas temos mais do que essa questão da CIV, não tem médico no local. E aqui é feito o quê? O envio da ECG à distância para o CODU e é feito o diagnóstico, digamos, à distância. E importa também uma coisa aqui, a questão dos tempos. Nós falamos muito a correr e é possível, nós hoje colocamos um doente em cerca de 120 minutos numa unidade hemodinâmica. Basta que não sejamos céleres na avaliação e identificação do risco e da gravidade do doente no pré-hospitalar. E é possível, hoje, colocarmos isso mesmo e acelerar muitas vezes o processo de transporte para estas unidades de hemodinâmica e o contacto está sempre com o CODU. Muito bem. Nuno, eu vou fazer uma nota interessante, que são alguns números que posso também partilhar. 696 casos foram aqueles que em 2020 foram encaminhados pela via verde coronária, 696 pessoas, das quais 32,4% nas primeiras 2 horas estavam a ter o tratamento definitivo, vamos dizer assim. Portanto, isto significa que existe aqui, e como disse está bem, há pouco e bem, uma identificação precoce, primeiro, de quem percebe aquilo que é a sintomatologia clínica associada a um infarto, e aqui, como disse há pouco a Paula, muito há a fazer na comunicação com o cidadão e com o leigo, para que perceba que palidez, sudorese, dor no peito poderão ser sinais de alerta e que deverá ligar 112, para que esta janela de tempo de que falamos seja fundamental, e casando isto com aquilo que tem sido algumas das perguntas que têm caído aqui, que alinham muito sobre aquilo que poderá ser eventualidade de ação
de via verde AVC, num contexto em que apenas a clínica é compatível para identificar a hipótese do infarto agudo do miocárdio. Isto assumindo, obviamente, a ausência de outros meios de diagnóstico no local. E, portanto, eu vou juntar aqui algumas perguntas que colocam exatamente esta pergunta. É possível ativar uma via verde coronária sem, ou apenas com base na clínica? João, é assim, o que está descrito não é apenas, é assim, não é possível. A questão da via verde é um infarto com supra que só é diagnosticada após a realização da ECG das derivações. O que importa aqui nos meios não diferenciados e que não têm capacidade de fazer ECG, importa uma coisa muito importante, é a identificação da possibilidade de síndrome coronário agudo. É uma boa avaliação do doente, um bom exame do doente, uma boa caracterização e na possibilidade de eles fazerem um ECG é ativar o contato com o CODU e a discussão com o médico para envio de um meio diferenciado, com a possibilidade de fazer o ECG à distância. E importa aqui, falando nos teus números, é importante percebermos o porquê do iTeams. O iTeams não serve apenas só para termos alertas de via verde coronária, não serve apenas só para registarmos os sinais vitais do doente, a avaliação do nosso doente. Importa também que nós conseguimos retirar dados e percebemos como é que o sistema está a funcionar. E nós já conseguimos tirar alguns dados e perceber que, e falaste bem, que nós conseguimos colocar o doente em tempo útil numa sala de hemodinâmica, mas importa aqui outra coisa. Também perceber um dos atrasos que a Paula falou, que é o reconhecimento dos sintomas por parte do doente, a valorização dos sintomas por parte do doente. E aquilo que nós estamos a constatar é que o doente não valoriza muitas vezes a sintomatologia. E o atraso de acesso ao sistema, quer através do 112, quer depois o reconhecimento mais tarde de uma equipa não diferenciada, deve-se muitas vezes ao atraso do reconhecimento por parte do doente. Nós temos atrasos em que o doente está 4, 5 horas antes de fazer o primeiro pedido de ajuda 112. E muitas vezes a nossa população, nós sabemos muito bem, que neste contacto com o 112 e depois com o CODU, não colabora bastante na questão das questões, na resposta às questões adequadas, para depois percebermos a gravidade da situação. E importa aqui a sensibilização também da população geral. E nas situações em que vai um meio diferenciado, porque não foi possível fazer uma triagem adequada, porque o doente não colaborou, importa que aquele primeiro meio faça um bom exame da vítima, uma boa recolha de informação e que em tempo útil ative ou tente ativar, através de discussão com o médico regulador, um meio diferenciado para depois, não é só o ECG que vai interessar, sim, para o diagnóstico, mas também pensarmos nas complicações possíveis de um infarto agudo do miocárdio, que não interessa só o ECG, interessa tudo aquilo que aquela equipa diferenciada vai complementar, evitando muitas vezes complicações, a existência de disritmias, periparagem, o tratamento das mesmas e o acompanhamento adequado desde o local de ocorrência para a unidade de destino. Está bem? Acho que respondi. Eu acho que um aspecto muito importante a referir é que não é só a ativação, digamos assim, da via verde, porque por definição a via verde para ser ativada necessita de um exame. Agora, se nós temos um doente e até se do ponto de vista hemodinâmico tem alguma instabilidade, é um doente que preocupa, isso tem que ser articulado com o médico regulador e muitas vezes aquilo que possa ser feito não como via verde propriamente dito, mas até a referenciação à unidade hospitalar alertando que vai chegar aquele doente que não sendo uma via verde porque não está caracterizada como tal, é um doente que pode ser feito esse alerta à unidade hospitalar no sentido de que vai chegar com um meio que não tem essa capacidade. E isso é que é a importância de nós termos um centro de orientação de doentes urgentes, onde esta articulação deve ser feita. Isso sim é que é o verdadeiramente importante. Muito bem, eu vou agrupar aqui mais um conjunto de perguntas que que têm a Filipa chegado. Também quer acrescentar aí qualquer coisinha. Filipa, eu vou exatamente, se calhar, agrupar aqui um conjunto de perguntas e depois dar-te a palavra para que, talvez pegando por aqui, por este alinhamento de perguntas, possa dar uma resposta encadeada no que já tem vindo a ser feito. Muitos perguntam sobre, efetivamente, aquilo que poderá ser a capacidade de resposta. Falou-se há pouco daquilo que era um objetivo do Instituto ter, alargar a capacidade de realizar ECGs a mais meios. Objetivamente, Filipa, pontos, oportunidades de melhoria já identificados e que estão a ser trabalhados pelo Departamento para que a via verde AVC, via verde coronária, agora com 700 casos em 2020, consiga traduzir-se em mais pessoas nos próximos anos.
Ok, então vamos a questões práticas. O Nuno há pouco falava do tempo dos 10 minutos. 10 minutos desde que há até a realização do ECG, desde o primeiro contacto com um meio, no nosso caso uma ambulância, uma VMER, que tenha a capacidade de fazer o ECG, é um critério de qualidade e está identificado internacionalmente como, vá lá, atribuível a maior número de doentes que nós conseguimos efetivar um ECG desde que a ambulância chega, identifica que é uma possível dor torácica de causa coronária e realiza um ECG, este timing de 10 minutos é um indicador de que potencialmente que nós temos que aumentar no sentido de acharmos que estamos a trabalhar melhor. Um exemplo prático relativamente àquilo que pode ser uma melhoria em qualidade. Agora vamos objetivamente aos meios que neste momento estão a realizar ECG. E os meios que neste momento estão a realizar ECG são os meios CIV e os meios VMER-ELI. Relativamente aos meios CIV, e isto em alinhamento com aquilo que a Paula e o Nuno, no processo assistencial da via verde coronária, também se têm debatido. Os diagnósticos de via verde não é sinónimo de diagnóstico de infarto. E isto é fundamental que seja percebido pelos enfermeiros CIV, acima de tudo, neste contexto, que é, não tem que haver constrangimentos, receios, no sentido de dizer, é uma suspeita de uma possível via verde. Até porque é esse alarme que vai fazer com que o médico no CODU diga, olha, é efetivamente uma via verde, vou dar continuidade ao processo, ou não, o ECG, afinal não, aquilo que me estás a dizer também não, e não é. Não há problema nenhum em errar. É preferível errar por excesso, e o registro iTeams está pensado de forma a alertar, isto são alertas. Aquilo que a gente está a chamar via verde é um alerta para a possibilidade de ser. Portanto, não registrem a menos, registrem a mais. Não tenham medo de alertar uma possível via verde que depois o médico regulador diz não é. Aquilo não vai passar dali para qualquer outro lado sem a regulação médica. Portanto, isto acima de tudo para os nossos enfermeiros CIV. Se têm um traçado, claro, até pode ser um erro de interpretação da tira da ECG. Tem dor típica, tem um traçado que diz que é um infarto com supra, não tem que haver medos, tem que haver iniciativa no sentido de vamos acionar este alarme. Este alarme, e isto é uma das coisas também importantes de ser compreendida, quando aparece um alarme no iTeams de possível via verde, este alarme de via verde cai no CODU. Ou seja, neste momento, no momento atual, se uma CIV identifica um doente que tenha dor típica e um ECG com supra-DST, ao identificar o supra-DST no espaço certo, como o Nuno mostrou, vai haver o que o desencadear de um alarme. Este alarme não vai para o hospital, este alarme vai para o desktop do médico regulador, aparecendo um quadradinho à frente daquela ambulância a dizer que é uma via verde coronária. Suspeita de... Não há diagnósticos no pré-hospitalar. Não é por serem médicos ou enfermeiros, é porque não há efetivamente possibilidade de nós termos as análises todas, tudo aquilo que gostaríamos de ter para fazer um diagnóstico definitivo. Portanto, é todo um pressuposto. Nós estamos a trabalhar nas suspeitas. E relativamente ao infarto, há aqui margem para crescermos se pecarmos por excesso. Ok? Vamos identificar. Isto é um ponto fundamental. Depois, ainda um bocadinho na sequência de... E então o ECG não vai para o laboratório de hemodinâmica? Vai. Como é que isto funciona? O ECG, ao ser realizado, há a possibilidade, via o iTeams, que deve ser utilizada, ou que tem a obrigação de ser utilizada, da anexação do ECG à ficha clínica do doente. Quando o doente chega ao hospital, quando o doente chega à unidade de hemodinâmica, o ECG está associado à ficha do iTeams. E, portanto, chega lá. Pode chegar antecipadamente via CODU, porque isso é a forma preferencial como é feita. Ou seja, imagina, uma ambulância, voltamos ao exemplo, uma ambulância CIV realizou um ECG, achou e deu o alerta de uma via verde coronária. O médico que estava no CODU diz, sim senhora, isto é uma via verde coronária, vou falar com o centro de hemodinâmica, ok? O médico CODU fala com o centro de hemodinâmica, diz à CIV para onde é que tem que ir, mas eles não vão levar algum tempo para lá chegar.
Esta ficha iTeams vai chegar ao hospital com a equipa CIV, mas o médico CODU pode automaticamente enviar para o colega com quem falou da hemodinâmica o ECG. E isto já é um automatismo que existe nos nossos CODUs. Portanto, o ECG chega ao laboratório de hemodinâmica, o ECG deve acompanhar o doente quando entra na urgência para esses e para futuras notícias, situações. Não só internamente dentro da nossa comunidade pré-hospitalar, que nós guardamos o registro de 6 meses de toda a atividade registada no iTeams sobre aquele doente, e para o próprio hospital, em que a ficha fica agregada à ficha do doente e, portanto, essa informação tem a obrigação também de lá ficar. Portanto, aspectos de melhoria. Aumentar o número de meios com capacidade de fazer ECG, melhorar nas ambulâncias CIV a identificação e a alarmística da via verde coronária, reduzir o tempo desde a chegada de uma ambulância à realização do ECG e trabalhar em termos de registros, no sentido de se escreverem o que aconteceu, a análise que é feita neste âmbito dos processos assistenciais permite-nos identificar onde é que estamos a falhar mais e dar-nos também oportunidades de melhoria, dizendo, ok, podemos trabalhar nesta área. 4 pontos. Acho que temos aí pano para mangas para melhorar. Sem dúvida. Vamos entrar na reta final. Tínhamos mais algumas questões, mas estamos a ficar sem tempo. Força, Paula. Posso só acrescentar uma coisa àquilo que a Filipa está a dizer, que tem muito a ver com esta questão dos ECGs chegarem antes ou depois. Efetivamente, é uma mais-valia eles chegarem com a ficha do iTeams e principalmente ficarem anexadas à ficha do iTeams, porque vão fazer parte do processo clínico do doente no hospital. E é esta ligação do pré-hospitalar com o hospitalar que nós estamos a trabalhar e é um dos grandes objetivos do iTeams, aqui o filho criado da Filipa, mas também, mas não é só a questão das CIVs, é também, por exemplo, a questão das VMERs. As VMERs, apesar de terem médicos nas equipas, que têm obviamente a capacidade de fazer a avaliação dos ECGs e identificarem, a fazer a leitura de identificação de uma via verde coronária, a realidade é que a efetivação da via verde coronária vai passar sempre pela articulação do CODU, porque é o CODU que deve fazer o contacto com a unidade de hemodinâmica, independentemente de ser a VMER até daquele hospital por onde o doente vai. Mas é importante, precisamente por esta antecipação e preparação da chegada do doente, que as VMERs o façam também. E aquilo que nós pedimos às CIVs para fazer é exatamente a mesma coisa. As VMERs também têm a capacidade de transmitir os ECGs e, portanto, vai ficar anexada à ficha da VMER, vai chegar ao médico regulador e vai chegar ao CODU, e o médico regulador vai poder contactar com o cardiologista diretamente e enviar-lhe logo de imediato o ECG. Portanto, acho que também temos que trabalhar, não sei se temos aqui muita gente das VMERs, mas que efetivamente também é uma área que também deve ser reforçado junto dos colegas que apesar de ter, não é o diagnóstico, mas a identificação e a leitura do ECG dever ser feita pelo médico que está no local, deve articular e enviar essa informação ao médico que está no CODU para acionar todo o processo da via verde coronária. Deixa-me só acrescentar a nota de rodapé muito rápido, que é, antes da era Covid, nós fizemos aqui um trabalho junto da Associação Portuguesa de Cardiologia e de Intervenção, que faz parte da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, para otimizar estes contactos. Obviamente que o Covid parou muitas das coisas que tínhamos em curso, no entanto, a Paula tem toda a razão, relativamente aqui a este processo de interligação entre o CODU e os centros de intervenção, ele está a ser agilizado e, portanto, faz todo o sentido, e obrigada pelo reforço, relativamente às VMER, que o façam, obviamente, já com uma capacidade diferente em termos de diagnóstico das CIV. Obrigada. Muito bem, eu vou tirar aqui uma conclusão rápida, que é esta sem dúvida, este é um processo que vive muito daquilo que cada um tem como responsabilidade
e não apenas por uma resposta isolada, seja de um meio diferenciado, básico, seja por uma unidade que recebe o doente, e portanto cada vez mais percebemos que o trabalho de equipa aqui é fundamental, e não posso deixar de realçar aquilo que é a capacidade de quem está no local ter que identificar aquilo que poderá ser um infarto agudo do miocárdio, e é aqui que começa tudo. É aqui que começa tudo, a capacidade de identificar que uma dor torácica pode ser compatível com um infarto agudo do miocárdio, e ser exatamente este o primeiro passo, e ser isto que condiciona o tempo e a capacidade de resposta do próprio Instituto, e obviamente dos parceiros que com ele colaboram. Uma das perguntas que foi colocada aqui é exatamente sobre os dados que eu tinha referido, de que 72% estão, destes 696 casos de 2020, responderam nas primeiras 2 horas. É verdade, e sabemos que mais de 12 horas depois são apenas 5% dos casos, sendo que a maioria deles dentro dos centros urbanos. A resposta que é feita exatamente fora destes centros urbanos não é necessariamente, muitas das vezes, por uma incapacidade de resposta, mas também, porque não, por aquilo que é a incapacidade de percebermos a importância de diagnosticar precocemente aquilo que são sinais compatíveis com um infarto agudo do miocárdio e com a via verde coronária. Também já percebemos, em jeito de conclusão, que a capacidade de diagnóstico, entenda-se, não no cuidado hospitalar da Filipa, mas de precoce, de recolha de dados, é fundamental para que a tomada de decisão seja cada vez mais acertada, e que hoje em dia o iTeams dá exatamente um canal e proporciona aquilo que é o registro clínico a nível nacional, uniformizando a linguagem e capacitando aquilo que é um ciclo de melhoria fundamental para conseguirmos apostar no futuro, numa qualidade que se pretende cada vez e numa resposta que se pretende cada vez mais alargada a todo o território nacional, obviamente, e a todos os meios operacionais que fazem e compõem o Sistema Integrado de Emergência Médica. Para terminarmos, tendo já dado resposta aqui à maior parte das questões que nos foram colocadas, eu vou convidar então, pela ordem, a Filipa, o Nuno e depois, para encerrar, a Paula, sobre aquilo que poderão dizer já no fim do nosso webinar. Filipa. Ok, dizer que não era a minha intenção interferir, mas pronto, como sempre eu falo muito, dizer que nós temos tentado aqui fazer esta promoção de divulgação de informação que tente ser curta para responder, se calhar, a questões muito práticas, no sentido de conseguirmos rapidamente otimizar resultados. E penso que dentro da via verde coronária o Nuno e a Paula fizeram uma excelente exposição, e acho que conseguimos aqui, com as perguntas que foram colocadas, também tocar alguns das questões que existem em quem está no ativo e que estamos ao dispor para continuar a respondê-las. Ou seja, se tiverem dúvidas, se houver coisas que não sejam claras, não tenham problemas, contactem-nos por e-mail, é fácil, para mim, para o Nuno, para a Paula, e estamos cá para vos ajudar a tentar ajudar quem tenha um infarto. Obrigada. Nuno. Antes de mais, agradecer a todos este espaço, esta abertura, para podermos aqui falar um pouco sobre a via verde coronária, falar com todos os parceiros, com todos os envolvidos, percebemos que todos fazemos parte do sistema e não trabalhamos de forma isolada, e que só assim iremos ter resultados. Também pretendemos aqui alertar um pouco para o reconhecimento precoce dos sinais de possível síndrome coronário agudo, e também a melhor utilização da ferramenta iTeams naquilo que se refere ao alerta de via verde coronária nos meios que já dispõem desse sistema. Muito obrigado por este momento, está bem? Qualquer dúvida, estaremos por aí, estejam à vontade. Paula, obrigado. Pronto, da minha parte, agradecer só a presença de todos. Penso que já foi tudo dito relativamente àquilo que é o objetivo principal destas nossas sessões. Esperamos que tenha sido clara. A ideia foi simplificar um bocadinho esta via verde, fazer o enquadramento com o registro clínico, e aproveitando também essas questões que foram colocadas, alertar para aquilo que efetivamente importa neste contexto do infarto e na sua identificação. Da nossa parte, estamos sempre disponíveis, qualquer coisa é só dizerem. E obrigada. Obrigado, Paulo, obrigado, Nuno, obrigado, Filipa. Obrigado e parabéns pela forma tão simples, objetiva e prática com que se desconstruiu às vezes aquilo que podem ser grandes chavões, mas que no fundo se traduz em coisas tão simples como a capacidade e o retorno a identificar precocemente e depois de a cada um com a sua missão dar resposta para que efetivamente aquilo que são dores torácicas se traduzam em vidas salvas
com tudo aquilo que, obviamente, temos direito. Acredito também que o INEM continuará a fazer o que tem vindo a fazer, a disponibilizar este tipo de informação, a desconstruir este tipo de informação, a tentar chegar da melhor forma, exatamente abrindo as portas a este nível frontal, para que quem queira participar, participe, e assim sendo convidamos, caso queiram ver temas debatidos sobre aquilo que são as principais abordagens no Sistema Integrado de Emergência Médica e de Emergência Médica em Portugal, estejam à vontade para nos enviar as propostas para inem@inem.pt. Da nossa parte é tudo. Lembrar mais uma vez que a emergência médica começa em si. Obrigado.